Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no nosso Instituto Fabiano Pires. Esse, inclusive, é o 7º vídeo da nossa série As Armadilhas da Pornografia. Gostaria de, antes de nós entrarmos na aula de hoje, pedir a você que você possa se inscrever no nosso canal aqui do Instituto, caso você não seja inscrito, e também que você possa curtir esse vídeo, a fim de que esse vídeo possa também chegar a maior número possível de pessoas, a fim de que elas também sejam abençoadas com essas informações. E, se possível, faça aí o compartilhamento para pessoas amigas que você entende que precisa ouvir sobre esse assunto que é tão importante para nós todos, tá bom? Nosso 7º vídeo hoje da nossa série fala sobre uma realidade que nós podemos encarar e que normalmente nós não encaramos. Na verdade, eu não vou nem dizer que nós podemos encarar, mas sim nós precisamos encarar essa realidade, mas infelizmente a gente acaba não encarando isso porque consideramos, quem sabe, por vezes, o consumo da pornografia como sendo algo muito comum, que faz parte da sociedade, que ninguém pode mudar isso e ponto final. E isso não é a verdade dos fatos, principalmente para aquele que é um cristão professo, que acredita na Bíblia Sagrada, que acredita nos mandamentos de Deus, que vive por esses mandamentos. Então a pessoa nunca vai poder ter na sua consciência essa prerrogativa de afirmar que o consumo da pornografia é algo normal e comum, que não tem como mudar, porque tem como sim, tá bom? Eu quero citar para você nessa aula, sobre essa realidade que nós precisamos encarar, algumas informações que, inclusive, nos são mencionadas pela própria Bíblia, para que nós estejamos com a condição de ir construindo ao longo desse processo nosso juntos aqui, a condição de sairmos disso que nós chamamos de consumo de pornografia. Então, em primeiro lugar, eu quero repetir a informação que eu disse lá atrás, se não me falha a memória, foi na nossa 2ª ou 3ª aula, em que eu disse que todas as pessoas que fazem consumo de pornografia fazem porque querem. Ninguém é obrigado a consumir pornografia. Todo mundo consome, ou os que consomem porque querem. Tomaram a decisão pessoal de fazer esse consumo, de trazer isso para a sua vida e para a sua história, e ninguém pode ser culpado dessa questão. Repito, uma decisão particular, é uma decisão pessoal. Só que quando olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver aqui algumas orientações muito claras de como nós temos que ter a consciência de que algumas ações da nossa parte vão trazer malefícios, repito, que também já disse em aula anterior, vão trazer prejuízos para nós, vão trazer prejuízo para o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, vai trazer prejuízo no nosso relacionamento para com Deus e pode sim trazer prejuízo nos nossos relacionamentos com outras pessoas à nossa volta, e nós temos que ponderar essas questões. A primeira questão que eu quero mencionar a você é um texto de Romanos capítulo 12, versículo 2, que é muito conhecido de quem lê a Bíblia, que diz assim: não vos conformeis com este mundo não vos transformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então perceba quais são as ênfases que Paulo dá nesse texto quando ele escreve aos Romanos. Primeiro, ele diz que nós temos a obrigação de não nos conformar. O que é não nos conformar? É como se você pudesse pegar uma forma, suponhamos que isso aqui fosse uma forma. É como se você pegasse essa forma, e essa forma é a forma do mundo, ou seja, dos conceitos mundanos, que estão justamente contrários à própria palavra de Deus, e você entrasse dessa forma e se ajustasse a essa forma. O que é que o Paulo está dizendo aqui? Que nós não podemos nos conformar, nós não nos podemos ser coniventes com essa forma com que as pessoas que não obedecem à palavra de Deus veem e vivem a própria vida. Como essas pessoas defendem certos conceitos, como essas pessoas formam certas crenças, porque essa não é a nossa maneira correta de viver, porque a nossa maneira está aqui descrita com todas as letras na palavra do Senhor Deus. Então ele diz em primeiro lugar que nós não podemos nos conformar, ou seja, nos adequar, e ele diz qual é a ideia, ou seja, não nos conformar com o quê? Ele diz com este mundo, que eu acabei de dizer. Você não pode se conformar com o padrão mundano. Quando nós falamos de padrão mundano, é um padrão de comportamentos que são gerados no dia a dia pelas pessoas por conta dos seus conceitos, que são seus valores, e evidentemente as suas crenças também, tá bom? Porque normalmente esses valores estão contrários à Bíblia Sagrada. E ele ainda dá uma outra ordem: transformai-vos, ou seja, se você já se adequou a esse comportamento, você tem que sair desse comportamento e se transformar. Você tem que literalmente mudar radicalmente a sua forma de ser. E quando eu falo ser, eu estou falando justamente de ver as coisas, de pensar nas coisas, de desejar as coisas, de alcançar as coisas,
senão, caso contrário, você não vai conseguir se adequar ao padrão divino para a sua vida. Então ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, ele está dizendo, nós temos que renovar os nossos conceitos, valores, crenças, para que nós possamos ter uma mente voltada para aquilo que é certo. E aí ele então encerra dizendo para que nós possamos então experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que nós podemos tirar aqui, na verdade, desse texto de mais importante é que a nossa mente é um campo de batalha. E esse campo de batalha, ele está permanentemente aí sofrendo situações de conflitos, ou por que não dizer, de confrontos. Até porque nós estamos aqui justamente nessa mente com a sede dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas vontades, dos nossos desejos, e isso tem que ser consecutivamente, todos os dias por nós controlado, porque caso contrário nós vamos ser pescados, não é, por esses valores que não são os nossos valores como cristãos professos, tá bom? Então vou repetir, Paulo diz, não vos conformeis com esse padrão mundano, porque esse padrão não é o de Deus, mas transformai-vos, ou seja, mudai o vosso comportamento, começando da vossa mente, até porque se você não mudar a sua mente, você não consegue mudar comportamentos, então tudo começa aqui dentro. Pela renovação, então, do quê? Da vossa mente, dos vossos conceitos, para que vocês, então, experimentem aquilo que é o melhor para a vida de vocês. Depois nós temos uma outra palavra de Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. Olha que extraordinário. Ele diz assim, nós estamos falando da mente como campo de batalha, não é? Então, olha só, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo aquilo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algo excelente ou digno de louvor, é nessas coisas que vocês devem pensar. Então, veja que nesse versículo bíblico de Filipenses 4 e 8, Paulo faz menção de 6 situações específicas que precisam estar na nossa mente para que nós possamos ter essa mente voltada para a vontade plena do Senhor Deus para nós. E, evidentemente, para que nós possamos ter uma vida cada vez mais saudável em todos os sentidos e possamos alcançar aquilo que tanto sonhamos. Então, ele fala de tudo que é verdadeiro e nós sabemos que a pornografia é um ledo engano, até porque é tudo muito bem orquestrado apenas para gerar nas pessoas excitação e prazer momentâneo sexualmente falando. Ele fala também de tudo que é nobre, e a pornografia não tem nada de nobre, pelo contrário, ela denigre a pessoa, não só no aspecto da sua imagem, mas também no sentido de como pessoa, no seu dia a dia como ser social. Ele fala de tudo que é correto, e nós sabemos que o consumo da pornografia é errado, principalmente, vou repetir mais uma vez, para aqueles que querem andar de acordo com os preceitos da palavra de Deus. Ele fala de tudo que é puro, e o próprio nome já diz, não é? Tudo que é puro é contrário à impureza, e nós sabemos, já vimos lá na definição, que pornografia pode ser descrito como aquilo que é impuro, que não tem pureza. Ele fala de tudo que é amável, ou seja, tudo que é amável para consigo, para com o outro e para com as pessoas que estão à nossa volta, não é? E aí a pornografia, infelizmente, não tem nada de amável nem para conosco, nem para com o nosso cônjuge e nem para as pessoas à nossa volta. E ele conclui dizendo de boa fama. E aí quem consome pornografia e é descoberto, por exemplo, acaba carregando consigo uma má fama e um estigma de alguém que tem um comportamento totalmente desregrado. Então você percebe que a Bíblia é muito clara ao nos orientar como devem ser os nossos comportamentos. A gente não consegue enxergar isso porque não queremos, mas a Bíblia é muito clara. Quem escolhe o que fica na nossa mente somos nós. Então nós não temos, sob hipótese nenhuma, a obrigação de carregar na nossa mente aquilo que não faz parte das nossas realidades verdadeiras como modo de vida, né? Como conceito de vida, como estilo de vida. Nós temos que conservar aquilo que de fato é interessante. E nós temos ainda um texto, e agora dito por Jesus, em Marcos 7, 20 a 23, olha o que Jesus diz assim, quando ele está lá sendo interpelado por uma questão de limpeza cerimonial. O que sai do homem é que torna o homem puro, pois do interior do coração dos homens vem, olha só o que ele diz, maus pensamentos, imoralidades sexuais, roubos, homicídios, adultérios, cobiças, maldades, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância e insensatez.
Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. É claro que Jesus aqui usou uma linguagem figurada, falando do interior do coração, mencionando interior do homem, mencionando o coração, para que nós pudéssemos entender melhor a sua mensagem. Mas quando ele fala de coração, está falando aqui da sede dos nossos pensamentos, que é a mente, tá bom? Então, a mente tem o poder de armazenar e manifestar coisas muito boas, mas também coisas muito ruins. E é mais que interessante que quase todas essas questões que Jesus citou podem ser relacionadas de alguma forma com as práticas nada morais de consumo ou de vivência da sexualidade, tá certo? Então, por exemplo, dentre essas situações que ele citou, repito, quase todas podem ser mencionadas com essa questão de uma sexualidade deturpada, com o consumo de pornografia. E aí, primeiro, ele fala de maus pensamentos. Os maus pensamentos de quem consome pornografia normalmente são pensamentos destituídos de moral e de pudor, o que fere frontalmente mandamentos de Deus. Ele fala de imoralidades sexuais de todas as ordens. Então, Jesus não cita algo específico. Ele diz que qualquer imoralidade, tudo que não tem moral no âmbito sexual, fere os seus princípios e, evidentemente, macula a pessoa porque sai do seu interior. Roubos e a pornografia, como eu disse também lá atrás numa descrição, a pornografia é uma maneira de roubar a beleza de Deus no aspecto das intimidades sexuais entre marido e mulher. Homicídios. A pornografia também mata essa beleza, então ela pode roubar, como também ela pode matar, dependendo da profundidade com que essa pessoa vive essa vida desregrada. Adultérios, é mais que evidente que o consumo de pornografia pode causar o desejo por um adultério, pela ideia de pular a cerca, mas automaticamente, quando a pessoa está consumindo pornografia, ela está cometendo o que nós chamamos de adultério mental, porque ela está vendo o que não deve, desejando o que não pode e praticando aquilo que, infelizmente, não deveria, sob hipótese nenhuma, nem passar pela sua cabeça. Cobiças, não é? Quem consome pornografia se torna uma pessoa cobiçosa, inclusive de ter aquilo que não pode para a sua vida, porque vai ferir os seus princípios. E quando falo seus, se é uma pessoa que se diz cristã, porque os princípios estão na palavra. Maldades, a pornografia tem o poder de levar as pessoas a serem más, principalmente no âmbito do relacionamento marido e mulher, em especial quando o marido quer trazer para o relacionamento conjugal aquelas realidades, entre aspas, que ele viu no filme, e a mulher normalmente não aceita, e isso começa a gerar as intrigas e problemas. Também enganos, a pornografia não deixa de ser uma questão de auto-engano, quando alguém faz muito consumo de pornografia, qualquer tipo de consumo, ela está se auto-enganando. Jesus também falou de devassidão, então as pessoas que consomem pornografia quase sempre são, sim, devassas. E a insensatez, pessoas que consomem pornografia, evidentemente vão demonstrar uma insensatez sem fim, mesmo sabendo que aquilo é errado para a sua história. Então, repito, Jesus usou essa linguagem aí do interior do coração, porque tudo sai do homem, não é? E aí, como é que vai sair? Bom, primeiro tem que ter entrado de alguma forma, não é? Então, aquilo que você deixa entrar, ou que você gerou dentro de você, está armazenado e precisa ser alimentado para depois ser colocado para fora. Então, é por isso que nós somos orientados pela palavra de Deus, tomar muito cuidado com a nossa mente, para que nós não cometamos o erro crasso de repente nos afastarmos tanto de Deus por conta das nossas más ações. Eu encerro esse vídeo falando que Jesus fez a seguinte menção: se os nossos olhos forem luz, todo o nosso caminho será iluminado. Mas se os nossos olhos forem trevas, quão grandes trevas serão? O que Jesus está dizendo para nós? Que nós podemos cometer o erro, infelizmente, de caminhar sempre nas trevas por conta da nossa decisão de fazer aquilo que desagrada a Ele e que nos faz mal. Precisamos pensar nisso com certeza, para que nós, sob hipótese nenhuma, venhamos a ficar escravos, porque a Bíblia diz que nós só podemos ser escravos de Jesus, servos de Jesus, tá bom? Mais uma vez eu te peço, curta aí o vídeo, se inscreva no nosso canal e vem comigo para o próximo vídeo, porque tem muita coisa para a gente ver ainda. Deus te abençoe.